Muito bem, então, vamos lá. Vamos começar a aula. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei de onde, que horário vocês estão vendo, mas então é um prazer estar aqui de novo gravando mais uma aula para vocês, tá? Então, gente, meus queridos alunos do nono ano, vamos conhecer um filósofo muito legal chamado Arthur Schopenhauer, tá? Schopenhauer, não é Schopenhauer, é Schopenhauer, tá bem? Tá aí ele, esse senhor com cara nada simpática, mas muito bacana de conhecer um pouco da filosofia dele. Tá, gente? Vamos adentrar em algumas explicações melhores sobre ele. Schopenhauer e a vontade cega e racional da vida. Então, alguns aspectos sobre a filosofia do Schopenhauer, aspectos biográficos. Tá? Nasceu em 1778 em Danzig, na Alemanha. Estudou filosofia e alguns anos de medicina. Como principal influência na obra dele tem Kant, Platão e o budismo. Tá? E enfatizou o caráter absurdo e trágico e doloroso da existência humana. Tá? As principais obras: O Mundo como Vontade de Representação, Sobre o Fundamento da Moral e o Aforismo para a Sabedoria da Vida. O mundo como vontade e representação é aqui o que mais nos importa, tá? Porque é esse o conceito que nós vamos estudar de vontade e de representação do Schopenhauer, tá? O resto, concepções, por exemplo, morais dele e tal, a gente não vai entrar, porque aí seria um estudo muito mais aprofundado. Esse livro, O Mundo como Vontade e Representação, é a principal obra dele, que ele é escrito em 2 volumes. Ele tem mais ou menos aí umas 800 páginas, mais ou menos, cada volume. Ou seja, é a obra da vida dele. Tá? É a obra principal dos escritos do Schopenhauer. Bom, o Schopenhauer, assim, ele é um cara que ele nasceu numa família muito rica. Tá? A família dele era uma família de comerciantes do Porto de Hamburgo, na Alemanha. Portanto, o pai dele, né, era um comerciante ultramarino, uma espécie de despachante, né, e comprava também, vendia. Era um negociador de comércio internacional. E Hamburgo é a principal porta de entrada do norte da Alemanha, do norte da Europa também, principal cidade marítima. Então, ele nasce nessa família, então ele tinha muita grana, e ele, desde cedo, resolveu meio que chutar o balde e seguir a vontade dele, né? Então ele vai fazer viagens pela Europa, conhecer, mora um tempo na França, na casa dos amigos, dos pais. Ele era um cara bastante revoltado com a família, com a mãe principalmente, tinha problemas muito sérios com a mãe dele, problemas de relacionamento com a mãe. A mãe dele, diga-se de passagem, era uma mulher bastante influente, né? Era uma mulher que escrevia, né, literatura, poemas, e então era uma pessoa bastante conhecida, que tinha um círculo, pertencia a um círculo intelectual notório na cidade, e o Schopenhauer, ele tinha um pouco dessa mágoa também, assim, que ele queria ser mais do que a própria mãe, um reconhecimento maior, e também meio que desprezava os escritos da própria mãe. Ele sempre foi muito prepotente, desde de adolescente, assim, tá? E ele então vai viver a vida, depois o pai dele morre, e ele vai viver a vida da herança que ele herdou. Ele não quis tocar os negócios da família, né? E ficou vivendo com aquela herança e tal, até vivia uma vida modesta, mas uma vida boa, né? Então, e ele sempre quis ser reconhecido como um grande pensador, né? E o Schopenhauer tinha isso, ele queria muito ser reconhecido. Só que na época do Schopenhauer, o grande pensador é o que a gente viu antes,
é o Hegel. Tá? Então o Hegel era o cara da Alemanha. O Hegel era o grande nome. Fato esse que deixava o Schopenhauer bastante triste, angustiado, inveja, digamos assim, né? Então o que aconteceu? O Schopenhauer até chegou a dar aula na universidade em que o Hegel deu, e só para ter uma ideia assim, né, da tamanha mágoa que ele tinha, a inveja que ele tinha do Hegel, que ele queria, né, concorrer com o Hegel. Então ele marcava os horários das aulas do Hegel. Só que ele tinha medo de aluno, enquanto que as aulas do Hegel eram lotadas, que ninguém queria assistir do Schopenhauer, porque ninguém conhecia o Schopenhauer. Mas ele achava que ele era melhor que o Hegel. Ele tinha isso para ele, né? Que o Hegel ele atacava o Hegel diretamente, chamava o Hegel de charlatão, dizia que o Hegel só enrolava, que o Hegel não sabia nada, que não sustentava as ideias dele, etc. E tal. E o Schopenhauer se achava o gênio, enquanto que, né, demorou muito tempo para ele obter esse tipo de reconhecimento. Ele vai ficar mais conhecido no final da vida dele, ou seja, já estava, né, velho, quando as obras dele começaram a serem lidas. E aí muitas pessoas começaram a entender que realmente queria saber mais, e aí ele foi se transformando num cara popular. Tá? E aí ele ficou famoso, né, com mais idade. E aí ele começaram a serem lidos, ele começou a ser chamado para participar, né, de escrever em jornais, colunas, e aí ele ficou bastante conhecido na Alemanha. Mas isso é mais para o final da vida dele, né? E de certa maneira, assim, ele obteve aquilo que ele esperava, de ser conhecido como um grande pensador. Hoje, se sabe que a notoriedade de pensamento de Schopenhauer é incontestável no campo da filosofia. Tá? Antes do Hegel, o Hegel tinha um pouco da tradição romântica, né, que é uma corrente filosófica que a gente não estudou aqui. Então, por influência dos românticos, refletia a respeito do infinito e da unidade de todo o universo. Para ele, o infinito não era racional e organizador da realidade, como definiam os pensadores do idealismo. Tá? Ou seja, dentro do idealismo e romantismo alemão, se acreditava que existia uma ordem racional para o mundo. Isso que eu falei que o Hegel ainda tem uma influência do romantismo, porque ele, de certa maneira, ele acredita que há uma ordem, que o mundo caminha numa razão. Para o Schopenhauer, né, não existia isso. Tá? Para o Schopenhauer existia uma força, uma energia presente em toda a natureza que o filósofo considerava cega e irracional. E ele chamou essa força de vontade. Bom, aí cabe um parênteses para a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Enquanto para os românticos ela era racional, essa força, essa vontade, ela era racional para os românticos, para o Schopenhauer ela é irracional. Então os românticos aqui acreditavam nessa dualidade. Ou seja, o mundo, quando a gente olha, por exemplo, para a natureza, para o infinito, parece que as coisas, existe uma ordem no mundo. Parece que as coisas se organizam. O que faz com que essas coisas se organizem? Bom, para os românticos era um infinito, um princípio racional e tal, que pode ser Deus ou não. Tá? Para o Schopenhauer, ele vai dizer, bom, não tem princípio organizador. O que existe de verdade é isso aqui, ó. Uma força de vontade. E essa força de vontade não segue um princípio racional. Ela é cega. Ela está presente em todos os seres vivos, porém, tá? Porém, ela não
ela não existe razão, né, na existência dela. O que existe é que ela mantém as coisas acontecendo. Como assim? Porque ela é uma força vital. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Então, a vontade estaria presente na ação, por exemplo, de um pássaro fazendo ninho, de uma aranha tecendo a teia, de uma abelha produzindo mel, de uma formiga construindo formigueiro ou de qualquer outra atividade animal. Todas essas ações não são racionais. Elas não resultam de um movimento consciente, racional, planejado, pois os animais agem apenas impulsionados pela vontade. Como é que a gente poderia aqui chamar a vontade? De um instinto. Né? A vontade seria um instinto, traduzindo, entendeu? Tipo, essa força cega é um instinto de quê? Sobrevivência. Sobrevivência. Tá? De existir. Por quê? Todos nós queremos continuar vivendo, né? Independente do que seja. Então ele vai dizer, bom, essa força, não vou fazer tal coisa, porque não, tu age para existir. É como a fome. Tu sabe que precisa, e a gente não sabe o que é passar fome, né? Não sabemos. Uma pessoa com fome como qualquer coisa, porque está em jogo a sua existência. Né? Então, essa é uma questão que é um impulso vital que vem de dentro, que o Schopenhauer vai dizer. E essa vontade está presente em todos os seres vivos do universo. É isso que faz com que as coisas existam, para o Schopenhauer. Vou tirar aqui. Então, a vontade seria então responsável pelo nascimento, pelo desenvolvimento dos seres vivos e pelas forças de atração e de repulsão dos corpos do universo, que abarcaria a natureza, os seres inanimados e, portanto, também o ser humano e suas ações. Então, essa vontade, como eu disse para vocês, estaria presente em tudo. Tá? Um bigodinho. Tá? Vamos dar uma força no cabelo aqui para ele também. Né? Então, ou seja, o que vai acontecer? Para o Schopenhauer, né, essa vontade é o que movimenta o ser. Tá? É ela que é essa energia que está presente em tudo. Bom, gente, sempre que eu dou esse conteúdo, os alunos ficam intrigados, perguntando, né? Tipo, por quê? O que é isso? Esse cara tá viajando e tal. Não, mas é que o Schopenhauer, ele não está buscando, a gente pode substituir essa vontade por Deus. A gente substituir, tirar a vontade e botar Deus, tá tudo certo. Só que o Schopenhauer é um filósofo ateu, e como tal, ele não usa Deus para explicar as coisas. Ele quer buscar um princípio, ele quer se aproximar da ciência. Tá? Ele está investigando basicamente a origem de tudo. Sabe? E essa é a questão. Por isso que ele não usa Deus. Ele está querendo, olha a explicação dele como ela é extremamente grande e audaciosa. Porque ele está trazendo para o campo do conhecimento Deus. Tá? Ele está trazendo esse Deus para explicar alguma coisa. Como um princípio original de tudo. Bom, esse conceito da vontade do Schopenhauer vai influenciar o pensador que nós vamos ver depois, que é o Nietzsche. Tá? Então, esse conceito ocupa o centro da investigação filosófica,
o princípio de Schopenhauer está apropriado por filósofos como o Nietzsche, que é um herdeiro desse pensamento do Schopenhauer. Então a gente vai ver o Schopenhauer agora, depois a gente vê o Marx, depois a gente vê o Nietzsche. Tá? Bom, aí entra a questão da inspiração, da onde ele tira e como ele trabalha um pouco dessa filosofia do Schopenhauer. Talvez vocês entendam melhor aqui. Bom, a gente está falando de uma força instintiva. Para o Schopenhauer, essa força instintiva, ela acaba, né, dominando o ser humano. Por quê? Porque a vontade, essa força, ela se sobrepõe à razão. A razão é meio que refém da vontade. A vontade produz enganos, a vontade produz angústia, a vontade é o que domina o ser humano. Mas nós temos a razão. E tem uma forma, segundo Schopenhauer, da razão domar a vontade. Como? E a gente entra numa discussão interessante. É possível, se a vontade sobrepõe a razão, é possível a razão revidar isso? É possível a razão domar a vontade? Acho que domar é a palavra certa. A melhor que me vem na cabeça agora. Domar. Não significa que tu vai acabar com ela. Mas tu vai ter um controle. E ele vai buscar, ele vai, ao olhar, um grande estudioso, ele vai olhar, por exemplo, para os orientais, para os budistas, e vai ficar intrigado com isso. Né? Porque, tipo, o que acontece na maioria dos casos de pessoas como nós, assim? Nós somos domados pelas nossas vontades. Nós temos vontade de dormir, nós dormimos. Nós temos vontade de comer, e normalmente comemos mais à vontade. Né? Nós temos vontade de dormir, de comer, preguiça. Né? Ou seja, nós normalmente somos levados por esses prazeres. Tá? E isso é a força, é a vontade se manifestando em nós. Como é que eu controlo essa vontade? Como é que eu durmo somente o necessário? Como é que eu como somente o necessário? Como é que eu fico na internet somente no necessário? Enfim, mas na internet não, mas atividades vitais que a gente precisa. O Schopenhauer vai olhar para os budistas e vai dizer, olha, cara, esses caras são os caras. Como assim? Porque eles, os monges budistas, têm controle. Os caras ficam lá 3 dias meditando, sem comer nada, sem ir ao banheiro. O que possibilita que o cara faça isso? Controle da mente. A mente se sobrepõe à vontade. Então, significa que há uma possibilidade, né, de controle, de domar esse instinto. Claro que no final o instinto de sobrevivência vai ser sempre maior, mas a mente pode sim ter um controle. Então, o pensamento do Schopenhauer foi profundamente influenciado pela cultura oriental. No livro O Mundo como Vontade e Representação, ele incorporou do Oriente a ideia de que o mundo é repleto de representações imperfeitas que subvertem a realidade e nos iludem. Então, para o Schopenhauer, por exemplo, aí entra também a influência de Platão. A questão da... Os nossos desejos, tá, produzem distorções, entende? Nós nunca conseguimos entender as coisas como elas são. Né? Por quê? Porque é a questão da representação. Nunca conseguimos entender as coisas como elas são em sua essência. Porque é sempre o processo de interpretação que passa pelo trabalho da mente, que é processado primeiramente, né, é recebido pelos órgãos sensoriais,
processado pela mente para depois virar uma opinião, né? Um juízo, falando na linguagem kantiana. Então essa é a questão que, né, a ideia que o mundo é repleto de representações imperfeitas da realidade. Portanto, o Schopenhauer vai fazer, né, vai buscar essa explicação lá no budismo. Então, o Schopenhauer, para não fugir até a questão da vontade ainda, tá? Só para dizer assim, para ele chama de Schopenhauer, o pêndulo de Schopenhauer, que é aquela ideia, né, de que, bom, desejar, né, a gente deseja aquilo que a gente não tem. Aí eu vou lá e conquisto. Aí eu passo a querer algo novo que eu não tenho. E assim tu fica, né, o tempo inteiro. Por quê? Porque é a vontade se manifestando. E a vontade por si só é insaciável. Vamos lá. O corpo humano e a vontade. O ser humano, então, né, aonde que a gente consegue ver essa vontade? No corpo. Ela se manifesta no corpo. Essa vontade, essa lei, essa força que está no universo, ela se manifesta no corpo humano. É ali que a gente vê ela agindo. O ser humano age racionalmente, reflete sobre as coisas, fatos, pessoas e adquire conhecimento. Para Schopenhauer, esse fato racional seria um aspecto menor da característica humana. No ser humano, a força infinita, vontade, se manifestaria não apenas nas ações conscientes e